você está cansada de carregar gente que não te valoriza, de abrir mão de você mesma o tempo todo por todo mundo e de chegar no final do dia sem ter sobrado nada para você. E ainda tem aquele medo que você não fala para ninguém, de envelhecer sem segurança. Fica aqui, porque hoje eu vou falar sobre algo que ninguém tem coragem de falar. O medo de envelhecer sem segurança. Porque é assim que acontece, não de uma vez. Vai sendo aos poucos. Um não engolido aqui, uma vontade adiada ali, uma conta que você assume porque ninguém mais ia assumir, um sonho que ficou para depois e esse depois nunca mais chegou. E de repente, você está com 50 e poucos anos, cansada, sem saber nem o que você quer, porque faz tanto tempo que você não se pergunta isso. O que eu quero de verdade? E eu tenho medo de uma coisa bem específica aqui. Eu tenho medo de envelhecer dependendo dos outros, de não ter autonomia financeira, de um dia precisar de ajuda e não ter como recusar o favor de ninguém porque eu não construí nada. Esse medo é constante. E eu sei que eu não sou a única mulher que passa por isso. Sabe o que é mais pesado nisso tudo? A gente vê acontecer. Vê com as próprias mulheres da nossa família. E mesmo assim, é difícil de quebrar esse ciclo. Porque a gente foi criada assim. Para dar, para servir todo mundo, menos para a gente mesmo. E quando foi a última vez que você se colocou em primeiro lugar? Sem se sentir culpada, sem ter que ficar se justificando para todo mundo. Se você está demorando para lembrar, a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que uma das coisas que mais me assustam hoje é perceber como muita mulher vai se acostumando a viver uma vida sem perspectiva própria. A vida vai ficando só obrigação, só manutenção, só resolver coisas o tempo todo. E quando você percebe, já se passaram anos da sua vida, anos vivendo no automático, sem parar para construir alguma coisa sua, um plano seu, uma segurança sua, uma tranquilidade para sua vida. Porque a gente aprende muito cedo a sobreviver no presente. Resolver o mês, resolver as coisas da casa, resolver os problemas, resolver a vida dos outros. Mas quase ninguém ensina a mulher a pensar nela daqui a 10, 15, 20 anos. E isso é muito complicado. Porque eu olho para frente, eu penso no futuro, penso em como eu quero envelhecer. Eu não quero chegar numa fase da vida onde eu precise aceitar qualquer situação porque eu não tenho escolha. E eu acho que muita mulher entende exatamente o que eu estou falando aqui agora nesse vídeo. Porque não é sobre luxo, não é sobre riqueza, é sobre tranquilidade. É sobre ter um mínimo de autonomia para viver a própria vida com dignidade. Para não precisar suportar relação ruim, ambiente ruim, humilhações, dependência emocional e principalmente financeira. E talvez seja por isso que eu tenho pensado tanto ultimamente em simplificar a minha vida. Porque
Quanto mais a gente amadurece, mais percebe que liberdade não tem tanto a ver com excesso. Tem mais a ver com paz, leveza, com não viver sufocada, tentando dar conta de tudo. E eu sinceramente acho que muita mulher passou a vida inteira sendo forte para os outros e nunca teve espaço para pensar em como queria viver a própria vida. Eu não trouxe hoje aqui para você nenhuma fórmula mágica e nenhuma receita milagrosa, mas eu aprendi algumas coisas olhando para essas mulheres e olhando principalmente para mim mesma. A primeira é que a autonomia financeira não é luxo, é liberdade. É poder dizer não e não precisar aguentar o que você não quer. Nenhuma mulher deveria envelhecer sem isso. E construir isso começa antes do que a gente possa imaginar. E é mais simples do que parece. Quando a gente decide que isso é prioridade. A segunda é que a gente precisa parar de carregar o que não é nosso. Gente folgada não somos sozinha. Enquanto você continuar resolvendo, eles vão continuar deixando você resolver. E isso não é egoísmo. Não é egoísmo largar aquilo que não é seu. É a única forma de sobrar alguma coisa para você. E a terceira, que eu acho que é a mais difícil, é a gente precisar parar de achar que não merece uma vida mais leve. Porque no fundo é isso. A gente viu tantas mulheres fortes aguentando tudo, o tempo todo em silêncio, que isso normalizou. Achou que era assim mesmo, que vida de mulher é isso, carregar tudo e não reclamar. Mas não é. Eu poderia ter feito aqui um vídeo bonito, motivacional, mas eu preferi sentar aqui e ter essa conversa com você, essa aqui, de verdade, porque é isso que eu faço aqui no canal. Quase todo dia tem uma conversa nova sobre envelhecer sem pedir desculpa, sobre soltar o peso que não é seu, sobre construir uma vida mais simples e mais sua. Se você chegou até aqui, você já sabe que esse é o seu lugar. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E me conta aqui nos comentários, você também tem esse medo de envelhecer dependendo dos outros? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.